Muito boa tarde, começa agora o Rio Grande em Movimento e você confere os destaques desta quarta-feira. Carnaval de Rua, Cidade Baixa registra novo confronto entre frequentadores e Brigada Militar. É o terceiro dia de confusões no bairro. Na série especial sobre a folia, carnavalescos prometem colocar o samba na avenida, mesmo com poucos recursos financeiros. Desfiles acontecem entre os dias 15 e 16 de março no Complexo Cultural do Porto Seco. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta quarta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A gente abre o Rio Grande em Movimento desta quarta-feira falando sobre mais um tumulto na Cidade Baixa. É o terceiro registrado no bairro. Mais uma vez, frequentadores entraram em confronto com a tropa de choque da Brigada Militar. Após o fim dos blocos de carnaval, às 9 da noite, um grupo não dispersou e bloqueou parte da Rua da República. Nas imagens registradas por moradores, muita correria. Em seguida, os estouros das bombas de gás lacrimogêneo. Segundo a Brigada Militar, os policiais teriam sido recebidos, mais uma vez, com pedras e pedaços de madeira pelos jovens. De acordo com a corporação, a confusão foi isolada e controlada por volta das 2 horas da madrugada. 2 adolescentes foram detidos em meio à confusão por roubo de celular. Este é o terceiro dia de confusões no bairro. O primeiro foi na madrugada de 2 dias atrás, quando alguns grupos começaram a causar transtornos. A prefeitura não autorizou festas de carnaval no domingo e na segunda-feira, mas as ruas foram tomadas pela multidão. Tudo fora de controle, assim, uma gurizada alcoolizada, drogada. Eu acho assim, eu não vi polícia, eu não vi nada que pudesse controlar. Eu não conseguia sair de dentro do meu prédio. Eu tinha medo porque era muita gente, depois teve correria. Vários vizinhos ligaram para o 190. A Brigada Militar chegou ao local e acabou entrando em confronto com os grupos. Neste vídeo, dá para ouvir barulhos de garrafas quebrando. Elas teriam sido jogadas contra os policiais. A tropa de choque reagiu com bombas de efeito moral. Quando eu olhei na Redenção aqui, tava todo mundo correndo. Aí o pessoal já tava com máscara tapando e deu um estouro muito forte. Aí foi quando chegou o choque ali. Foi, acho que de mais de 50, 60 pessoas correndo ali. Aí o pessoal ficou aqui por cima. Era muita gente jovem, eu acho que era bastante gente menor de idade. Já durante o dia, o efetivo da Brigada Militar estava em peso no bairro. Em várias esquinas da Rua da República, havia ao menos 2 policiais e uma viatura. Nós estamos com policiamento aqui ordinário todos os dias. Ocorre que em dias de eventos, se dá uma atenção especial em razão da movimentação de pessoas. Mas o patrulhamento rotineiro aqui, ele tem a sua expressão diária. Se tiver planejamento, se tiver todo o envolvimento da Secretaria de Eventos, juntamente com os poderes, estaremos planejados, estaremos previstos para atuar. Seja aqui na Cidade Baixa, seja em qualquer outra parte da cidade. Na madrugada de terça, mais um confronto, que aconteceu entre a Rua Lime Silva e a Avenida João Pessoa. Novamente, parte do público jogou pedras na guarnição. Foi solicitado reforço do batalhão de choque, que chegou a usar bombas de efeito moral. Confrontando a polícia. Lixeiras foram depredadas, mesas de bares reviradas e vidros de carros foram quebrados na confusão. Ninguém ficou ferido. É como se não houvessem moradores, como se só houvesse o direito a tu te divertir, a tu fazer o que tu quer, sem limite nenhum, e como se não existissem moradores aqui no bairro, Como se as pessoas também não tivessem os seus direitos, E quem ficou em Porto Alegre no feriadão pôde aproveitar os blocos de rua. Mesmo com as confusões da madrugada, a festa dessa terça-feira foi na Cidade Baixa.
Aqui não tem faixa etária, todo mundo se diverte, sejam os mais velhos, os jovens e, claro, as crianças. Há quanto tempo do samba no carnaval? Muito tempo, uns 20 anos já. E agora quer que ela siga o mesmo caminho. Sim, ela vai. Vai seguir os passos da mamãe, né, filha? O Rua do Perdão abriu os trabalhos do dia. Criado em 1974, o bloco tem como público-alvo os pequenos, mas também diverte os adultos com marchinhas clássicas e outros sucessos de carnaval há mais de 4 décadas. O espírito do carnaval é esse, né? É um espírito libertário, democrático, não tem branco, não tem preto, sabe, rico, pobre, batuqueiro, sei lá, católico. Quer dizer, é uma coisa que se amplia cada vez mais. E para aguentar o pique, tem que tomar bastante água. Já veio com um porta-copo aqui. Sim, um copo da Oktoberfest. Mas faltar líquido no meio da festa? Não vai faltar não. Só encher de volta. Só encher o copo. Mas é água mesmo. Não só álcool não, viu? E tem só cerveja ou tem água aí também? Tem água? Não, tem água também. Lá no final tem água. A Rua da República também foi tomada por outro bloco. O Deixa Falar existe há 15 anos por aqui, mas a origem dele é carioca. O nome veio da mesma escola de samba, criada em 1927. E sabe o que eles fazem para animar o público? Tocam marchinha das antigas, tipo essa aqui. A recuperação das velhas marchinhas é que nós tentamos levantar isso desde 1927. E há 15 anos o Bloco Deixa Falar sai na Cidade Baixa sem problema, sem bronca, sem nada. E, geralmente é com muitos cadeirantes e crianças. O que a gente quer mesmo é que as pessoas venham para se divertir com respeito, com solidariedade, alegria, né? E é isso aí, venham para cá para curtir. Mas quem não pôde aproveitar o carnaval neste feriado não precisa se preocupar. Nos próximos 3 finais de semana, 18 blocos vão agitar a festa nas ruas, tanto aqui na Cidade Baixa quanto na Orla do Guaíba. A Carol se mudou de Belo Horizonte para Porto Alegre há menos de um mês e já ficou toda animada com o carnaval de rua. Eu vim para estudar, de verdade assim, eu não pensei que aqui tinha esse carnaval, mas eu tô curtindo. Esses axés antigos eu tô adorando, ainda moro perto aqui, tô adorando demais. E entre aquelas dicas básicas e necessárias, como não jogar lixo nas ruas e beber só se não for dirigir, uma chama bastante atenção: a que luta contra o assédio às mulheres. Então, vale sempre lembrar: Não é não, tenho que respeitar as mulheradas. Tem que se ligar, não é não. assim, é só relaxar e aproveitar a festa. E os desfiles das escolas de samba de Porto Alegre estão programados para acontecer entre os dias 15 e 16 de março no Complexo Cultural do Porto Seco. Com poucos recursos financeiros, os carnavalescos precisaram se reinventar e promovem um carnaval bem criativo. Quem foi rei jamais perde a majestade. Este será o tema do Estado Maior da Restinga, que irá trazer na avenida a realeza da antiguidade e os grandes ícones pop que também construíram seu reinado. Eu sou o Restinga, amor do meu povo. Quem gosta de nós somos nós. Vem coroar a verdadeira majestade. A nossa força é comunidade. Eu sou o Restinga. No aniversário de 60 anos de fundação, em 2019, a Imperadores do Samba traz no Samba Enredo os anônimos que construíram a história da escola. São os bastidores na avenida. Baixa a ponte que lá vem! O mar vermelho e branco! Imperatriz Dona Leopoldina volta ao passado para contar a história do município gaúcho Triunfo.
O samba enredo conta com o personagem de um índio imaginário, que irá relembrar na avenida a formação da cidade e também os momentos históricos importantes que passaram por ali, como a Revolução Farroupilha. O Império da Zona Norte vai fazer da avenida um verdadeiro arraiá. A popularidade e a relevância cultural da festa de São João será o tema do samba enredo da escola. Eu sou o império nesse arraiá. Vamos lá, e samba pode se achegar. Vem pular fronteira e soltar balão. É São João, é São João. Eu sou o império nesse arraiá. Vem forró e samba pode se achegar. Para fechar as apresentações da Série Ouro, a União da Vila do IAPI vai falar da trajetória política de Alceu de Deus Colares, ex-governador do Rio Grande do Sul. O desfile oficial das escolas de samba de Porto Alegre está programado para acontecer nos dias 15 e 16 de março no Complexo Cultural Porto Seco. As tratativas para a infraestrutura já estão elas em estágio bem avançado. A gente já fez contrato com a empresa que vai fazer o som e iluminação. E o carnaval foi de muita folia, não só em Porto Alegre, mas em todo o estado. No interior, tem uma festa que se destaca e é conhecida como Salvador do Sul, em Jaguarão, na fronteira com o Uruguai, onde 30 mil pessoas fazem a folia atrás dos blocos e trios. Esse bigode tá grande, quem tá feliz, sai do chão. A cidade tem pouco mais de 28 mil habitantes, mas quando chega essa época do ano, esse número dobra, já que a folia atrai 30 mil turistas de todos os lugares do estado e até os vizinhos uruguaios. A festa é na rua, com trios elétricos seguidos por uma multidão que não para nunca de dançar e pular. Mas também tem os tradicionais desfiles das escolas de samba que enchem os olhos daqueles que vieram para olhar o espetáculo. A arquibancada enche. Alguns curtem pela janela de casa. E tem ainda os camarotes super enfeitados. E olha ali, até o Homem-Aranha veio curtir a farra. É um carnaval para todas as idades, onde não tem limite para sorrir e se divertir com os amigos. E a festa só termina quando o dia amanhece. De acordo com a prefeitura, o Carnaval de Jaguarão gera cerca de 1.000 empregos temporários e movimenta a economia da cidade. E os registros nunca podem faltar, porque o Carnaval de Jaguarão fica marcado na história de cada um que aproveita a maior festa popular do sul do estado. E agora a gente fala sobre prevenção. O projeto HPV busca conscientizar a população sobre as doenças sexualmente transmissíveis, especialmente nessa época de folia. Para falar mais sobre a iniciativa, a gente recebe a médica epidemiologista e coordenadora do projeto HPV, Eliana Wendland. Boa tarde, Eliana, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Primeiro de mais nada, eu queria saber, teve uma promoção em campo, né? Vocês foram nos bares da Cidade Baixa, principalmente, promover uma ação para conscientizar o pessoal, né? Isso, né? Em projetos anteriores se viu que a população, principalmente a população jovem, tem uma alta frequência da infecção pelo HPV. Então surgiu essa ideia nesse pré-carnaval de sair com o projeto para a rua
né, distribuindo preservativos e conscientizando a população sobre a importância do seu uso para a prevenção não só do HPV, mas de outras infecções sexualmente transmissíveis. Pois é, e além dessa campanha nas ruas, vocês também vão fazer uma pesquisa, né, especialmente voltada ao público gay, né, homens que fazem sexo com homens, que até tem uma diferença aí, né, entre uma coisa e outra, e também garotos de programa, garotos e garotas de programa, né, pessoal que trabalha com sexo profissional. Exatamente. Como eu falei anteriormente, na versão anterior do projeto, nós investigamos pessoas de 16 a 25 anos e essa população acabou ficando de fora. Então agora a gente está continuando o projeto, olhando especificamente para essa população em todo o Brasil, né? Esse projeto começa em Porto Alegre, mas ele vai ser expandido para todo o Brasil, olhando para essa população que são gays, homens que fazem sexo com homens e profissionais do sexo. O que seriam esses homens que fazem sexo com homens? Existe uma diferenciação entre os diferentes tipos de masculinidade que existem, e gays seriam as pessoas que se assumem realmente homossexuais, e homens que fazem sexo com homens são homens que, apesar de gostar de fazer sexo com homens, eles não se assumem como gays, né, perante a sociedade. Tem uma coisa muito interessante nisso. Todo mundo, quando fala em HPV, geralmente lembra da mulher, né? Mas, na verdade, a maior incidência começa com homens. Na verdade, o que se sabe do HPV e por que se lembra das mulheres é porque o HPV ele é o causador do câncer de colo uterino. Então, por isso que o HPV está tão ligado às mulheres. Mas outro fator importante da gente lembrar é que o HPV é uma causa importante de câncer de orofaringe. E esse câncer de orofaringe, ele incide principalmente em homens. Então, é um tipo de vírus que ele está associado a diferentes tipos de câncer, né? Câncer de colo uterino, câncer de orofaringe, além de outros, como câncer de pênis, câncer de ânus, etc. E como é que o HPV se manifesta? Como é que alguém pode sentir os sintomas, assim? O HPV, ele não tem sintomas, né? A pessoa se infecta por HPV e só vai descobrir quando começam realmente a aparecer as lesões, ou lesões de câncer já, ou lesões que a gente chama precursoras de câncer do HPV, como verrugas genitais, por exemplo. E daí demora para aparecer, quando vê já está num estágio que tem que fazer o tratamento já direto. Quando a lesão aparece, tem que tratar. Por isso, melhor é a prevenção. Pois é, e a prevenção, geralmente, para quem não fez sexo, ainda que não iniciou a vida sexual, começa na adolescência, a prevenção, vacinação, né? Exatamente, né? Hoje em dia a gente tem a oportunidade de usar uma vacina contra o HPV, que é um causador de câncer no futuro, só que nós sabemos que essa vacina, ela tem uma eficácia muito maior quando ela é dada antes dos 16 anos, especialmente. Então, por isso que é tão importante que se vacine essas crianças e adolescentes contra o HPV. E essa vacinação é para a vida inteira ou como é que ela funciona? Os estudos que nós temos até o momento, né, eles chegaram no máximo a 10 anos, que são o tempo que nós temos de uso da vacina contra HPV, mas a expectativa é que essa vacina dure para a vida inteira. E quem já tenha o HPV, como é que faz o tratamento? Quem já tem o HPV tem que, mais do que nada, fazer prevenção, fazer o preventivo do câncer do colo do útero, que é justamente para rastrear essas lesões precursoras. Infelizmente, a gente ainda não tem um exame de rastreamento para câncer de orofaringe, que é outro tipo de câncer que vem crescendo muito, né, associado ao HPV. E essa pesquisa do Moinhos de Vento, do Hospital Moinhos de Vento, como é que ela está sendo feita? Ela é gratuita? Vocês estão indo atrás de pessoas? Essa vacina, ela está dentro de um programa chamado PROAD SUS, do qual o Moinhos faz parte, junto com alguns outros hospitais de excelência no país. E para esse caso específico, nós vamos sim identificar as pessoas e vamos chamar essas pessoas para serem entrevistadas. E ela começa quando já? Sabe? Essa pesquisa começa agora em março. Agora em março? Agora em março. E quem quiser se inscrever, ou como faz? Como eu te disse, essa é um pouquinho diferente, ela tem uma metodologia distinta de outras pesquisas, então as pessoas vão ser chamadas para comparecer, né? Infelizmente a gente não pode abrir para todo mundo. Tá certo então, doutora Eliana, muito obrigado. E agora você confere um comentário do Ricardo Azeredo. Chegando o final do carnaval, é inevitável a gente apelar para aquele velho lugar comum. Ou seja, o Brasil, tudo só começa a funcionar neste país
depois do Carnaval, na cidade, no estado, no país como um todo. De fato, a gente sabe que é um novo Brasil, é um novo estado, temos uma nova situação, um novo estado de coisas que se instaurou com a eleição de Jair Bolsonaro, com as mudanças aqui no estado também, e é preciso fazer as mudanças que o Brasil e o estado também tanto esperam. A começar, por exemplo, pela reforma da Previdência e por tantos outros projetos fundamentais para que o Estado, para que o país volte a funcionar e a gente retome o caminho do crescimento, da retomada da dignidade deste país. Isso envolve não só boa vontade dos políticos, atividade intensa, atuante dos governos, no sentido de fazer com que os projetos andem e, acima de tudo, a vigilância constante da sociedade. Nós não podemos esperar que as coisas aconteçam pelo ritmo normal. É preciso que, nessa nova situação em que temos um novo Brasil que foi movimentado muito pela vontade popular expressa nas urnas na última eleição, agora é preciso fazer com que tudo isso que aconteceu, que essa vontade expressa nas urnas se transforme em ações práticas. E elas vêm através do quê? Da mobilização, da vigilância, da participação de toda a sociedade. Então, pressione os parlamentares, pressione nas redes sociais, pressione o governo, porque o Estado e o país precisam andar. O Carnaval acabou, agora a gente precisa viver e sobreviver. Tá certo. Tempo estável em Porto Alegre, agora faz 27 graus. E a seguir, a expectativa da dupla Grenal, que estreia na Libertadores amanhã. A gente faz um rápido intervalo e já volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDCTV Digital. Siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E encerram hoje as inscrições para os cursos do programa Melhor Idade, oferecido pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Pessoas com 30 anos ou mais podem se inscrever no programa. No total, são 579 vagas abertas em 72 cursos de ensino superior ou pós-graduação. Interessados devem se inscrever pelo site da universidade www.ergs.rs.gov.br. E por falar em educação, interessados em frequentar curso preparatório para o Enem e vestibular da URGS podem participar de um sorteio de vagas, promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte. No total, são oferecidas 100 bolsas, 50 integrais no curso extensivo e 50 parciais, com 50% de desconto em curso preparatório do Objetivo Vestibulares. Os estudantes podem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos do dia 8 de março. Mais informações no site www.portoalegre.rs.gov.br. E agora vamos falar de previsão do tempo. Depois de mais um dia de calor intenso, a instabilidade chegou ao estado. As máximas atingiram os 34 graus. Após a chuva, as temperaturas despencaram para 22, 12 graus de variação térmica. Amanhã, o tempo fica seco. A quarta-feira de cinzas deve ser de tempo seco em Porto Alegre. Os termômetros variam entre 29 e 33 graus. A Serra Gaúcha deve ter instabilidade nesta quarta-feira. Bento Gonçalves amanhece com apenas 17 graus. À tarde, a máxima atinge os 28, em um dia que será de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Tempo instável também em Erechim, no norte do estado. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva durante a tarde e também durante a noite desta quarta-feira. Mínima de 19 e máxima de 25 graus. No outro extremo, no sul do estado, a quarta-feira também deve ser de instabilidade. Pelotas terá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, o sol aparece entre muitas nuvens. Durante a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva. Por lá, os termômetros variam entre 22 e 28 graus nesta quarta-feira. E o Cindy Lojas vai fazer uma ação para chamar a atenção sobre a violência contra a mulher. Vão ser 3 caminhadas ao longo do mês, sendo a primeira no dia 8, sexta-feira, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. O Cindy Lojas Porto Alegre convida lojistas e funcionários do comércio para caminhadas
A ação Vamos Andar Juntos, em defesa das mulheres, visa alertar o comércio para as questões de violência de gênero. E para isso, a gente fala aqui com o vice-presidente da entidade, Arcione Piva. Boa tarde, Arcione, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Matheus? Como é que vai funcionar essa caminhada? O que vai ser feito exatamente ali? Bom, o Sindiloja, juntamente com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, mais o SINDEC, que é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre, em homenagem ao Mês da Mulher, resolveu organizar algumas caminhadas para chamar a atenção, especialmente dos lojistas, né, e dos seus colaboradores, em relação ao maltratos às mulheres, né, no Rio Grande do Sul, especialmente nesse caso Porto Alegre, que é onde o Sindiloja tem a sua atividade principal. Buscando conscientizar tanto os lojistas como a sociedade de modo geral da importância da prevenção, também mostrar para as mulheres que é importante que elas divulguem, que elas registrem as ocorrências quando sofrem algum tipo de violência, especialmente a doméstica, é o que mais ocorre hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil, né? Então essa é a intenção do Sindiloja, de chamar a atenção dos lojistas, dos colaboradores dos lojistas e da sociedade de modo geral, para que a gente possa valorizar mais a mulher no seu dia a dia. Como é que os lojistas, os comerciantes podem tratar desse tema, né? Por exemplo, ver alguma situação dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento que possa sugerir uma agressão contra a mulher, ou até violência verbal, de repente, pode fazer denúncias, como é que pode agir? Primeiramente, o lojista não deve praticar a violência contra a mulher. Isso a gente defende de unhas e dentes todos os dias, orientando o lojista a tratar bem a mulher. Não só a mulher, mas toda a sociedade, né? Mas se por acaso, eventualmente, ele ver alguma violência contra a mulher dentro de uma das lojas, é muito importante que ele faça essa divulgação, que ele faça essa denúncia junto aos órgãos especializados em favor da mulher. Então é isso que o Sindiloja tem orientado todos os dias e tem procurado ajudar nesse sentido de orientar os lojistas para que façam esse registro, façam a ocorrência, se eventualmente perceberem ou presenciarem algum tipo de violência contra a mulher. Pois é, e muitos dos lojistas cadastrados no Sindilojas são mulheres, né? Como é que é o papo com elas sobre isso, né? Sobre essa questão de violência de gênero? Sem dúvida, a gente procura tratar todo mundo igual, né? Acho que é o desejo de todo mundo estar na mesma situação. Mas a gente sabe que a mulher ela tem uma certa fragilidade em relação ao homem quanto à violência, né? Então a gente procura orientá-las também, que elas denunciem, que elas tragam a público, especialmente nos órgãos competentes, que é a Delegacia da Mulher, enfim. Tem muitos lugares que ela pode fazer isso anonimamente, inclusive, não precisa nem ser identificada, né? Então ela pode fazer isso e o que o Sindiloja orienta elas a fazer é sempre que forem maltratados ou que tiverem algum tipo de assédio moral, sexual, ou até mesmo físico, né, de agressão física, que denunciem, que vão lá nos órgãos competentes e façam a denúncia para que possa ser registradas as estatísticas e que a segurança pública possa trabalhar melhor isso junto à sociedade. Tá certo. Então vamos só lembrar as datas das caminhadas. Dia 8, agora na sexta-feira, a saída na Rua dos Andradas às 10 horas da manhã, em frente à Rua da Praia Shopping, né? Correto. E o final do percurso vai ser uma apresentação da banda da Brigada Militar. Correto. No dia 20 de março, vai ser na Azenha, a partir das 3 horas da tarde, com a saída da própria Avenida Azenha, na Praça Princesa Isabel. E no dia 27 de março, na Assis Brasil, às 3 horas também, com saída na Assis Brasil, em frente ao Shopping Bourbon Vale. Perfeito, é isso aí. Convidamos a todos os lojistas e os familiares de lojistas, e não só as mulheres, mas também os homens, para participar junto com as mulheres, dar força para a gente possa ter um público adequado, fazer volume de pessoas, para que isso torne relevante em defesa da mulher. Tá certo, então. Obrigado, Arcione. Então vamos todo mundo comparecer a essa caminhada. E nós voltamos no próximo bloco, só lembrando que o tempo continua instável em Porto Alegre, faz 27 graus agora. Em instantes a gente está de volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Só para lembrar, você nos assiste pelos canais 524 e 24 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDCTV Digital. Siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E uma pessoa morreu e outras 3 ficaram feridas após acidente nesta manhã em Marques de Souza, no norte do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma caminhonete bateu de frente com um caminhão. O acidente aconteceu no quilômetro 317 da BR-386,
no município de Marques de Souza, no norte do estado. A passageira da caminhonete morreu na hora. Outras 3 pessoas feridas foram encaminhadas ao Hospital Bruno Born, em Lajeado. O motorista do caminhão não se feriu. E agora a hora do futebol. A dupla Grenal estreia na Libertadores. Hoje o tricolor enfrenta o Rosário Central fora de casa. E o Colorado também joga fora de casa contra o Deportivo Palestino. A principal competição do ano vai começar para a dupla Grenal. Por coincidência, ambos no mesmo dia e ambos fora de casa. O Grêmio está na Argentina, enfrentará o Rosário Central, time de tradição, mas que vem em péssimo momento. Briga na parte de baixo da tabela e recentemente demitiu o técnico Edgardo Bauza. Bauza, que inclusive saiu dizendo que os dirigentes do Rosário não sabem nada de futebol. Toda a tradição do Rosário, a gente sabe que é uma outra competição. A Libertadores mexe com o torcedor, com a equipe. Independente das mudanças, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil e é isso que a gente tem colocado na nossa cabeça. A gente sabe que jogar lá não é jogo fácil. No Inter, o adversário é o Palestino, do Chile. Um rival não muito conhecido, mas que é campeão, por exemplo, da Copa do Chile e que tem uma história com o Colorado. Para quem não sabe, foram eles que em 1977 tiraram Dom Elias Figueroa do estádio Beira-Rio. Renato tem a volta de Luan. Após péssima temporada em 2018, o Camisa 7 voltou a jogar um futebol que pelo menos é muito parecido com o que todo mundo espera dele. Marinho, a grande surpresa. Pouca gente apostava, mas o ponta-direita tem sido grande nome nas últimas partidas. Claro que eles estão embalados e nós não, isso é nítido. Os clubes que conseguem vir da pré-Libertadores, eles vêm no embalo, até porque o jogo já é o próximo. Tem o desgaste também, que não vai ser bom pro lado deles, mas por outro lado eles têm empolgação e um momento bom. Tem que pensar jogo a jogo, né? O professor tá me dando a oportunidade, eu tenho que aproveitar. O grupo é muito bom, tem muitos jogadores de qualidade. Então acho que a cada jogo você tem que provar. A principal mudança no time fica no gol. Groi foi embora e Paulo Vitor é o novo camisa 1. E estar aqui no Grêmio para mim foi um grande sonho. Então eu poder desfrutar disso, podendo jogar uma Libertadores, podendo estar em competições importantes, eu acho que é o que todo jogador almeja, ainda mais vestindo a camisa de uma equipe como o Grêmio. Isso sem contar com o Everton. Convocado para a seleção, o cara tá mais motivado do que nunca. É uma sensação única, né? Como eu falei outras vezes, acho que por merecimento, a gente sempre busca isso e o que você faz no seu clube conta muito, né? Comigo não foi diferente. No lado vermelho, Odair fez várias mudanças. Perdeu Leandro Damião e também Fabiano na lateral direita, mas aposta em Nico Lopes, que é o melhor jogador colorado neste começo de temporada. Nada que abale a confiança do treinador do Inter. Outro que pode fazer a diferença é Sobs. Afinal, com o perdão da redundância, ele sabe o que fazer na Libertadores. Então esperamos nós que sim, estejamos da melhor forma possível e possamos, acima de tudo, entender bem o que a Libertadores pede e o que pede cada jogo. Tudo começa nesta quarta-feira de cinzas e a meta é terminar essa missão apenas no dia 23 de novembro, um sábado, em Santiago, no Chile, na primeira final única da história da Libertadores. E agora a gente confere a análise do João Batista Filho sobre a estreia de Grêmio e Inter na Copa Libertadores da América. Amanhã começa a Libertadores para Grêmio e Internacional. Bom, o Grêmio, começando falando do tricolor, campeão em 2017, uma campanha abaixo em 2018. Você vai dizer, mas foi eliminado para o River Plate. Não jogou bem nas 2 últimas partidas contra o River. E a direção parece que soube disso, tanto é que deu uma pequena reformulada no elenco. O Felipe Viseu, a principal mudança no ataque. O Paulo Vitor, a principal mudança no gol gremista. Essa não era porque o Grêmio queria, mas vamos combinar que o tricolor chega com o Marinho, sendo o cara do grande momento, o jogador que está na sua melhor fase, o Luan querendo ressurgir, o Everton e uma fase de seleção brasileira. É um time já mais pronto, mais afirmado, jogando do mesmo jeito sempre e apostando na fórmula do sucesso do Renato. Repetição na maneira de jogar,
a posse de bola e um time ofensivo, um time agressivo. Aliás, quando não fez isso contra o River, ficou só na defesa nos 2 jogos, acabou se dando mal no confronto dos 180 minutos. Então, me parece que é essa a fórmula do Grêmio. E o Rosário, não creio, um time que demitiu o Paton Maus agora, o seu treinador, está com o auxiliar no comando, uma equipe que parece um tanto quanto desorganizada, brigando até para não ficar nas últimas posições no Campeonato Argentino. Não acho que o Rosário, embora tenha que ser respeitado, vá ser o grande adversário do Grêmio nesta Libertadores da América. No Internacional, uma situação diferente. Um time que teve várias mudanças, aposta em Nico Lopes como o melhor jogador do time, terminou 2018 muito bem, começou 2019 muito bem, embora tenha parado um bom tempo. Odair também dá chance novamente para aquele trio de volantes, imagino que ele vai começar com aquele trio de marcação no meio campo. E claro, um time que perdeu o Damião e perdeu o Fabiano, um pouco da sua identidade. O Inter me parece apostar principalmente contra o Palestino do Chile, que precisa ser respeitado, porque eliminou equipes interessantes no cenário sul-americano. O Inter parece que vai apostar mais naquela situação de mudança de chave, anímica para uma Libertadores. Não estava jogando bem no Gauchão, mas a motivação é diferente. Ou seja, se você percebeu, Grêmio e Inter chegam completamente em estágios completamente diferentes do que um ao outro. O Grêmio bem mais consolidado, o Inter buscando uma afirmação. O bom é que, segundo Rafael Sobis, especialista em conquistas na Libertadores, não precisa jogar bem, tem que competir. E isso o Inter eu acho que sabe fazer. Tá certo. Tempestag estava em Porto Alegre, agora faz 27 graus. A gente faz um rápido intervalo, mas não saia daí que nós já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Lembrando que você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e também pode seguir a nossa emissora no Instagram, onde vocês conferem diariamente as fotos dos bastidores aqui da nossa programação. E agora a gente fala sobre um tema que gera muitos questionamentos: as indenizações. Recebemos agora o advogado Eduardo Lemos Barbosa, que é membro da Escola Nacional de Advocacia. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Bom dia. Fazer a primeira pergunta: qual é a diferença de indenização moral e material? Bom, falando assim, em breves palavras, a indenização por dano material ela é baseada no salário da vítima. Digamos que a vítima tenha aí, numa hipótese, falecido aí num acidente aéreo, tenha 30 anos, recebesse 10 mil por mês. Os familiares dessa vítima teriam direito a 2/3 desse salário, 6.600 e pouco. Durante que tempo? Até a época que essa vítima, pela expectativa de vida da tábua do IBGE, teria. Hoje seria em torno de 72 anos e 6 meses, se não me engano. Aí seria a diferença entre a idade dele, 30 anos, até os 72,6, 2/3 do salário multiplicado, agregado, 13º e férias. É uma equação matemática, o dano material. Vai ser maior caso a vítima venha a falecer jovem e ganhe bem. No caso de morte, claro que no caso de outras sequelas serão mensuradas de acordo, né, em percentuais menores, digamos assim, no que tange ao dano material. O dano moral ele é subjetivo. Aliás, é a grande polêmica na jurisprudência brasileira. Como avaliar, né? Como quantificar, por exemplo, já que a gente está falando de acidente aéreo, uma mãe que perdeu um filho no acidente aéreo. Como colocar um valor para essa dor, que é uma dor, logicamente, imensurável, que ninguém pode precisar, e a gente que atua em tantos casos aí sabe que muito bem a mãe gostaria de ver de volta o seu filho sem nenhum valor de compensação. Mas convencionou-se que a indenização é em valores. E para isso vai ter que se atribuir, e é essa a questão bastante polêmica do dano moral. Isso aí entra também em questão não só de como foi essa perda, mas também quanto tempo está durando essa... Por exemplo, foi perda de 10 anos atrás, como o caso da TAM, que já faz 12 anos, o senhor trabalha, né, com o acidente da TAM, né? Muitos casos dos familiares. Vai aumentando, na verdade, esse dano moral, né? Inclusive a gente até escreveu esse livro. Segunda edição já, né? Já na segunda edição da editora Manoli, a história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira. Aqui não é um juridiquês, na verdade é um livro que fala sobre o drama das famílias. Eu atuei lá a favor de 12 famílias nesse acidente aéreo e nós contamos aqui como ele ocorreu, não no juridiquês, mas o drama de cada uma das famílias. Bom, na verdade, realmente
a indenização, quanto mais passa o tempo, infelizmente é um pouco inverso. Mais passa o tempo, mais parece que o vento leva e parece que na hora de avaliar a dor, os valores às vezes não são. Na verdade nunca são, mas ainda quanto mais distância do tempo, pior é ainda para você conseguir um valor alto. É como se abrandasse, por exemplo, é que nem a questão da perda mesmo, né? Tu acaba acostumando, digamos assim, com a perda e na questão jurídica acaba acontecendo isso também. Sem dúvida. Uma coisa é você avaliar e ir para uma sentença 1 ano, 2 depois do fato. Outra coisa é passar 5 e o juiz olhar aquilo, né? Entende? E ver que já está meio antigo, já a mídia não fala mais, né? E fica meio, cai um pouco, né? Entre aspas, num esquecimento, né? Claro que cabe ao profissional que vai atuar a favor não deixar isso acontecer, né? Entende? Mas esse é o problema. Quanto mais tempo passa, pior é para aquelas famílias que precisam da indenização. Agora que a gente entrou nesse assunto, como é que está o caso dessas 12 famílias que o senhor representa do acidente? Olha, muita gente não sabe, mas até esse caso da TAM de 17/7/2007, né, um número meio cabalístico, que a gente até fala sobre isso no livro. Esse caso, no aspecto jurídico, é óbvio, indenizatório, em 2 anos, praticamente 95% recebeu. Ah, mas como assim? Não, recebeu porque houve muitos acordos. Houveram ações nos Estados Unidos, porque tinha uma vítima americana nesse voo, então houve indenizações oriundas de lá. O Ministério Público do Estado de São Paulo criou câmeras de indenização na época, que eram compostas pelos advogados das famílias das vítimas e os advogados da seguradora da TAM, e ali compuseram acordos, enfim. Das 199 vítimas, eu lhe digo que em 2 anos e pouco, umas 190 fizeram acordo. Digo isso já dizendo que foi um fato inédito, que em outros acidentes que ocorreram após nunca mais teve, digamos assim, esse êxito nessa questão jurídica indenizatória. Na indenização, mas a questão continua sendo, alguns familiares ainda querem a responsabilidade das... Né, não, na parte criminal, né, foi julgado já também a responsabilidade dos diretores da TAM e, a meu ver, de uma forma equivocada, mas foram absolvidos aqueles que estavam indiciados criminalmente. Eu falo da indenização civil, né? Uhum. Pois é, agora falando sobre acidentes, inclusive, como é que funciona a pena seca, como aconteceu no acidente de Chapecó? Esse acidente da Chapecoense, aliás, também estamos ali atuando, e então tem algumas restrições nos comentários, mas sem dúvida nenhuma. Foi escolhida uma companhia aérea, né, desconhecida praticamente do meio, e ali foi autorizado um plano de voo lá em Santa Cruz de la Sierra que jamais poderia ter sido autorizado, porque a capacidade de combustível não teria como alcançar, então aquele órgão que autorizou também é culpado. E a seguradora alega que não quer pagar justamente por isso, por ser pane seca. E está se discutindo essa questão judicialmente, entendeu? Por enquanto ainda é uma discussão. A gente falou muito da indenização por morte, mas se funciona, por exemplo, um acidente que deixa sequelas permanentes, como é que funciona essa indenização? Também entra nesse aspecto... Sim. Emocional? Entra Pois é, e no direito de família, como é que se viabiliza a indenização por abandono afetivo, já que é tão discutido também, né? O abandono afetivo, ele foi curioso esse caso, porque há uns 10 anos teve um caso em Sorocaba, em São Paulo, que uma moça que o pai pagava a pensão, como eu digo, ele era adimplente material, mas inadimplente emocional. Embora pagasse pensão em dia, não comparecia em datas nenhumas, aniversário, Natal, etc. E aí ela entrou com uma ação, a primeira com sucesso no Brasil, até o STJ. Na verdade, foi em 2012, transitou em julgado, e o pai foi condenado a pagar mais de R$200 mil a título de abandono afetivo. Quando se esperava que a partir dali proliferaria várias decisões nesse sentido, a jurisprudência, como eu digo, direito não é ciência exata. Ao contrário, se teve uma quantidade imensa de ações, porém as decisões não foram nesse sentido. Então hoje o abandono afetivo tem que ser muito bem comprovado para ter realmente uma indenização. Sim, nesse caso específico, o pai então ele pagava a pensão, mas não aparecia em nada. Não, e daí era um ausente por completo. Uhum. E ela também, logicamente, porque às vezes o que acontece? Acontecem esses fatos, mas aí a mãe casa de novo e tem um pai, como se chama, um sócio afetivo, aí esse pai substitui.
Então, para a jurisprudência, olha, realmente teu pai biológico ele é um ausente, mas olha só, o dano não aconteceu em virtude de que esse novo casamento, esse novo pai substituiu. Então, a jurisprudência entende que não há direito a um dano. Entendi. Então, quando eu digo, indenização, cada caso é um caso, cada caso tem uma história, e é aí nele que a gente tem que mergulhar para encontrar uma sentença ou uma decisão. Por exemplo, com essa ascensão das redes sociais, fotos em Facebook, Twitter, Instagram, mensagens de WhatsApp, também fica mais fácil, de repente, comprovar esse abandono emocional? É verdade, familiar? Sem dúvida. O meio da internet, as redes sociais hoje, não só para abandono afetivo, como em tudo, né? Geraram aí um verdadeiro tsunami de ações indenizatórias. Desde as menores até questões como essa, como ofensas, né? no meio da internet. E muitas vezes até elas são, claro, logo excluídas, as pessoas se arrependem, né? Mas tem aí realmente uma polêmica e é mais um elemento de prova, sim. E a questão de, agora voltando um pouquinho para o trabalho, indenização moral de trabalho, pode entrar em casos de assédio, de vários tipos desse gênero, né? Pode. Tem um acidente de trabalho, tem um assédio, né? E tem sim já previsão aí da jurisprudência, não legal, mas da jurisprudência, onde vai ter a indenização do dano moral. Como eu digo, o dano moral ele tem que ser construído. Houve aquilo ali, não, mas só o fato não chega. Então, você tem que construir ele, sim, descrever. Recebi um xingamento no trabalho, sei lá, o chefe me chamou de, sei lá, de burro, enfim, alguma palavra, um termo mais chulo, assim. Isso aí tem que comprovar e tudo mais, né? Tem que comprovar, até para você ter a indenização, tem um artigo do Código Civil que diz assim, a indenização mede-se pela extensão do dano. Você tem que medir o dano. Ele me ofendeu, tudo bem, não pode, até pode ter uma indenização, talvez simbólica, pedagógica, prestação de serviço à comunidade. Agora, se eu provar a extensão do dano, que aquilo me afetou, que efetivamente me causou, né, um dano, assim, inclusive do meio social, etc., evidentemente que você construindo, você vai ter uma indenização maior. Mas, como eu disse no início, cada caso é um caso e tem que ser construído esse dano moral. E o sexual acaba sendo um pouco mais grave, inclusive, nesse sentido, né? Sim, sem dúvida. Né? Tá certo, então. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela essa entrevista. Prazer foi meu. Só lembrando, então, que mais notícias você confere a partir das 10 horas da noite no Jornal da RDC. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.